Analisando a parábola do rico e Lázaro. Nesta parábola, muitos aprenderam que, antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas que morriam esperavam no seio de Abraão. Muitos aprenderam assim. Segundo a narrativa de Lucas, existia o rico e Lázaro, mas quando os dois morrem, eles descem para essa dimensão ou, pelo que muitos entendem, para o seio de Abraão. Alguns o descrevem como um local geográfico. Vamos analisar isso juntos. O rico está no Hades, no inferno. Lá, ele começa a dialogar com alguém. Mas parece que ele tem um diálogo literal com Abraão. Lázaro está no seio de Abraão. Tu és aí atormentado, enquanto ele é aqui consolado. Foi o que disse para o rico no Hades, como se Abraão estivesse consolando Lázaro. Observe bem a narrativa de Lucas. No entanto, tem quem diz crer que esse texto de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, é real e que ele comprova a existência da vida após a morte. Então vamos analisar esse texto e levantar alguns pontos e questionamentos. Vamos examinar por que ler superficialmente não cumpre o que Jesus disse aos fariseus em João 5, versículo 39. Abraão disse que o rico agora seria atormentado, enquanto Lázaro seria consolado. Isso quer dizer que os ricos realmente vão ser atormentados e aqueles que recebem o mal serão abençoados? O versículo 23 dá a entender que o rico conhecia Abraão e que esse rico era da época de Abraão. Por quê? Se o rico não é da época de Abraão, como que o rico reconheceu que era Abraão sem ter convivido na mesma época ou sem uma fotografia sequer? Alguém vai tentar argumentar dizendo que se trata de uma parábola. Mas desde quando a parábola usa verbo de existência e dá nomes pessoais a seres fictícios? Se alguém entende um pouquinho de hermenêutica, de interpretação de texto, responda isso por gentileza. Existem mecanismos para identificar o que é figurativo e o que é literal, o que é parábola e o que não é parábola. Parábola não usa verbo de existência. Versículo 19. Ora, havia. O que havia? Aqui é verbo de existência, verbo auxiliar. Olha outro ponto interessante. Abraão, meu pai. Veja isso. Parece que esse camarada era judeu, pois, para chamar Abraão de pai, tinha que ser judeu. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. Opa! Então, existia água lá mesmo? Molhe a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porém, Abraão responde: Filho. Ele o reconheceu como filho. Lembra-te. Opa, lembranças. Então, as pessoas que morrem vão ter lembranças das coisas boas e das coisas ruins. Agora, Abraão explica que não dava para ajudá-lo por algumas questões. Deixa claro que ele teve o bem dele na terra e agora ia ser atormentado, a porca ia torcer o rabo. Mas, como Lázaro só teve pindaíba, penúria e desgraça, agora seria só alegria. O bem bom. Aí Abraão diz: Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Opa! Quer dizer que não existia apenas o rico lá no inferno. Nós e vós, existia mais gente lá com o rico. Abraão está dizendo que lá no Hades não existia só o rico. Entre nós e vós. Pronomes do plural. Então, já existiam mais pessoas lá sapecando no fogo com o rico. Ele não estava queimando sozinho. Diz mais. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem também os de lá. Os de lá onde? Quem são os de lá? Os de lá são uma outra terceira. Mas será que os de lá são os que estão vivos aqui na terra? Talvez alguém aí, dos que são espirituais, que tem a visão da vida após a morte, possa explicar quem são os de lá. Enquanto isso, vamos continuar o raciocínio aqui. O versículo 27 diz assim: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então, o rico ainda tem uma família. Ele diz assim: Mande à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, o que ele está dizendo? Que os 5 irmãos também tinham condições financeiras e a mesma conduta. Porque ele deixou claro: do jeito que eu fui, assim como fiz coisas erradas e vim para este lugar, quero evitar que meus irmãos venham para cá. Foi o que ele disse, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Contudo, disse Abraão: agora eles têm Moisés e os profetas. Aqui vem outra pergunta. Abraão está se tratando literalmente de Moisés, a pessoa de Moisés? Então, quer dizer que Moisés estava vivo na terra? Como que é isso? Algum espiritual aí poderia elucidar isso? Se Abraão não conheceu nem Moisés, como que Abraão conheceria a lei de Moisés? Alguém poderia explicar isso? Os que citam esse texto como se conhecessem, será que realmente conhecem? Tem mais um probleminha aqui. Olha só. Para que Abraão falasse de lei, é necessário que ele conhecesse Moisés, porque a lei é a lei de Moisés. E se Moisés não está vivo, mas as pessoas dizem que nessa passagem os que morriam iam para o seio de Abraão, como isso é possível? Se as pessoas iam para o seio de Abraão, quem mais deveria estar lá no seio de Abraão seria o próprio Moisés. Onde Moisés estava? Agora a última para encerrar. Muitos ensinam que o seio de Abraão é um local geográfico. Entretanto, Adão, Noé, Eliseu e todos os santos, quando morreram, foram para qual seio? Como que Noé foi para o seio de Abraão, se Abraão nem existia? Os que gostam de citar versículos isolados poderiam responder essas perguntinhas aí. Se possível, não usando de ofensas nem manobras religiosas, pois para os fanáticos é mais fácil descredibilizar, ridicularizar e até demonizar os que pensam, os que creem diferente. Para mais conteúdos, se inscreva no canal Leitura Neutra e João Evangelino Oficial. Forte abraço e até o próximo vídeo.